amores! Como vocês estão? Final de semana, como foi? Bem? Graças a Deus! Preparados para a nossa aula hoje? Isso! Vamos começar nossa aula hoje com produção de texto. Isso! Vamos planejar, vamos fazer nossa aula de produção de texto. Produção de texto hoje ele vai falar sobre o gênero textual depoimento. Então depoimento é algo real, é algo verídico, porque você vai depor, você vai falar algo que aconteceu na sua vida, né? Algo de muito importante, é uma história, você vai contar um fato que aconteceu na sua história, na sua vida. E aqui no nosso livro hoje, o texto ele é O computador melhorou minhas aulas. E ele está falando de uma senhora de 73 anos que há 9 meses entrou no curso de informática. Isso. Então, uma senhora não é tarde. E esse texto vai estar dando o depoimento dela. Ela vai estar relatando, através desse texto, o que foi que aconteceu. Por que ela decidiu fazer esse curso de informática aos 73 anos? Então, leiam antes de qualquer coisa, leiam o texto para poder responder as questões, tá bom? Mas vamos lá. Nosso tema hoje de produção de texto é gênero textual, depoimento. O que é depoimento? Depoimento é um relato real. Tá vendo que eu já disse? É um relato real. É algo que aconteceu realmente na vida de alguém. Que vivenciou determinada situação com a intenção de mostrar uma experiência, trazer uma reflexão. Então, é algo que foi verdadeiro, certo? Que foi verdadeiro, que realmente aconteceu. Quando passarmos dessa pandemia, podemos fazer um depoimento, dizer o que foi que aprendemos, né? Com tudo isso, o que é que ficou de aprendizado, o que é que eu passei durante essa pandemia, o que é que aconteceu com o Brasil e com o mundo, quais foram as atitudes que foram tomadas. Então eu posso fazer um depoimento, é um texto, onde eu vou fazer da minha visão, eu vou fazer uma reflexão do que eu passei, né? Por tudo que a gente passou, experiências. Que tal? Vamos fazer, além dessa atividade, vamos fazer um texto, um depoimento sobre a pandemia, a Covid-19. Então, façam aí um texto também, tá? Eu quero ver esse texto sobre a pandemia. Isso. Vamos fazer um relato real. Faça um depoimento de tudo que você viu e aprendeu e que vai servir de lição. Será que as pessoas vão sair da mesma forma do que entraram? Será que as pessoas vão continuar vendo e agindo da mesma forma ou as pessoas aprenderam com a pandemia? Será que houve aprendizado? Será que vai ter uma reflexão para o futuro? Quando vocês estiverem adultos, o que é que vocês vão falar sobre essa pandemia de hoje? Então, quando vocês estiverem adultos, vocês vão relatar, vocês vão poder dar um depoimento real, porque vocês passaram. Apesar de novos, vocês passaram por essa pandemia. E o que serviu de aprendizado para você? O que serviu de aprendizado para a sua família? Será que as pessoas vão sair dessa pandemia como entraram? Com o mesmo sentimento, com os mesmos pensamentos? Então, depoimento é isso, é você relatar fatos reais que aconteceu na sua vida. Tá bom? Então, o que mais? Então, para uma estrutura de um depoimento, o que é que eu preciso fazer? É uma história, né? Um fato real. Então, eu tenho que ter um título. Eu vou ter que ter um título. Eu vou ter a apresentação rápida dos personagens. Quem vai fazer parte? Será que eu vou citar o nome de alguém nesse meu depoimento? A apresentação rápida dos personagens e do assunto a ser comprovado. Então, tem que ter comprovação.
Se eu citar alguém, essa pessoa vai ser a sua testemunha, porque você está relatando algo que aconteceu de verdade. Análises ou argumento que ateste o que é apresentado. Você pode dar sugestão. Você vai ter que provar que aquilo realmente aconteceu, tá certo? E a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é a sua reflexão? Qual é a experiência que você tirou disso? Então, essa é uma estrutura para fazer um gênero textual sobre depoimento. Então, antes de escrever, olha a dica. Antes de escrever o seu texto, o que é que você vai fazer? Você vai fazer como a gente chama, um borrão, um rascunho. Você vai botar lá, eu vou falar sobre a Covid. A minha experiência, eu vou fazer um depoimento. O meu ponto de vista da Covid. O que foi que eu vi, o que foi que eu aprendi? Né? Qual é o título que você vai dar? A apresentação rápida dos personagens. Aí você vai fazendo um rascunho do seu título. Quem vai fazer parte quem serão seus personagens? Vai ter personagem no seu depoimento? Você pode citar alguém? E do assunto a ser comprovado. Análise ou argumentos que atestem. Você vai falar coisa que ateste. Então você vai botar que viu no jornal, que leu na revista, vai ter que ter o dia, tá certo? Que você viu isso. Se você viu alguém falar. E a conclusão, fechamento. Você vai concluir o que é que você aprendeu, o que é que você tirou de ensinamento com tudo isso. Então, na nossa tarefa hoje, que vai ser na página 23, que vai ser uma das nossas tarefas hoje, que ele vai pedir para você fazer um depoimento. Então, façam aqui esse depoimento sobre a Covid, tá? Sobre o coronavírus. Dê o seu ponto de vista, fale o que é que você aprendeu com tudo isso e o que é que você viu as pessoas passarem. Planejando a escrita. Então, para você fazer a sua escrita aqui na página 23, você vai ter que planejar. Você vai ter que fazer esse rascunho que tia pediu. Então, escolha uma experiência que você já tenha vivido. Você já viveu, né? Você teve vizinho, amigos, parentes, pode ser, que passou por tudo isso, né? Nós temos a população pernambucana que passou isso, a população mundial. Então, uma experiência, você tão novo, você já passou pela experiência de uma doença que matou milhares de pessoas no mundo. Escolha um título para a sua história, para o seu depoimento. Levante argumentos para comprovar o fato que irá contar. Que argumentos você vai usar? Qual é a fonte de pesquisa? Aonde é que você viu? E depois conclua. Então, faça esse rascunho e depois escreva. Tá certo? Aí, vocês vão ler. O computador melhorou minhas aulas. Por que será? Aí, depois que vocês lerem, vocês vão até a página 22 e vão fazer o seguinte. Qual é o depoimento de Dona Laura? Então, é a Dona Laura. Ela vai estar contando o que ela aprendeu nessas aulas. O texto foi escrito por uma senhora de 73 anos que era professora, mas não conhecia nada sobre o universo virtual, sabia nada da internet. Segundo o texto, o que aconteceu depois que ela começou a fazer o curso de informática? Ela é uma professora, né, sabia explicar muito bem, mas ela não tinha esse uso da tecnologia. E o que foi que ela passou? O que foi que ela aprendeu mais, né? Eu trouxe de conhecimentos. Para a senhora, ela perdeu tempo por conta da minha cabeça dura. O que é que ela quis dizer com essa expressão? Né? Que todo mundo tem a cabeça dura. Mas o que é que ela quis dizer com a minha cabeça dura? Para a Dona Laura, apesar de o computador ter facilitado a sua vida, quando os seus netos a visitam, ela não permite que mexam no computador. Qual é a preocupação dela em relação ao uso do computador? Por que ela não deixa os netos usarem o computador? Eu sei, né? Porque o computador é um mundo de ninguém, é a terra de ninguém. Isso mesmo. Você não sabe quem tá. Eu sei que vocês estão aí me vendo e vocês sabem. Mas às vezes, muitas vezes em jogos e outras coisas, a gente não sabe quem é que está lá. Pensando na afirmação de Dona Laura, quando diz: cada coisa tem o seu momento certo. Por quanto tempo e para qual finalidade você usa o computador ou o smartphone?
Para que você usa o seu computador? Para que você usa o seu tablet? Para que você usa o seu telefone? Tá bom? Tenham cuidado, pense bem, leiam mais de uma vez. Dica, leia uma vez para ter conhecimento. Leia a segunda vez para vocês entenderem o texto. Leia a terceira vez e reconte para você mesmo ou para alguém que está ao seu lado. Conte a história, o depoimento de Dona Laura, para depois responder. Na nossa aula de caligrafia de hoje, vocês vão aprender novamente o som do R e as sílabas com RR. Sabemos que o R, ele no começo da frase, ele vai ter o som forte, como RR, como rato, ratoeira, rádio, né? Quando eu começo a palavra com R, ele vai ter um som forte, como as palavras escritas com RR, cachorro, churro, churrasco, eu falo com mais força. Dica, o RR, ele só vai ser escrito entre vogais, isto mesmo, eu só vou usar o RR entre vogais, nunca entre uma consoante e uma vogal, eu não posso escrever RR, ou entre uma vogal e uma consoante, também não escrevo RR. Outra dica, nenhuma palavra começa com RR, não, só no meio das palavras. O R no meio das frases, eu só uso um R entre vogal e consoante e ele vai ter um som mais fraco, isso mesmo. O R entre a consoante e a vogal, entre a vogal e a consoante, ela vai ter um som mais fraco, ela vai ser um som mais fraquinho, sem força. Já no começo da palavra e com RR ele vai ter um som forte. Uso o R maiúsculo em nomes próprios e o R minúsculo em substantivos comuns, certo? Então eu quero mostrar aqui a vocês algumas palavras. Vamos lá? Com RR, ó. Arroz, carro, ferro, barriga, burro, jarro, marreco, serrote, cachorro, carroça, churrasco, churro, barraco, que se eu não tivesse som forte, ele vai ficar arroz, caro, ferro, barriga, burro, jarro, barreco, serrote, carroça, churrasco, cachorro, churro, barraco. Então, ele com som forte, ele muda, né? Então, ele tem arroz. Lembrando que eu só uso R maiúsculo no começo da palavra, certo? Em nomes próprios. RR não se inicia palavra nenhuma, como diz aqui. O R se usa entre vogal e consoante. O RR se usa entre vogais. O RR nunca estará no início de uma palavra ou no fim de uma frase. Nenhuma frase termina com RR. R se escreve entre vogal e consoante no início e no final das palavras. O R no início da palavra tem o som do RR, lembra o som forte? Nunca se usa RR entre consoante ou consoante mais vogal. Tudo isso que a tia já disse. Mãos à obra. Antes que eu termine nossa aula, eu quero combinar uma coisa com vocês. Amanhã é nossa aula virtual, onde nós iremos nos encontrar novamente e tirar todas as nossas dúvidas. Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Amanhã já é antevéspera de São João, porque dia 23, na quarta-feira, na quarta-feira é véspera de São João. E o 22, 23, não, amanhã é isso mesmo. A tia se confundiu. Segunda, hoje, 22, é antevéspera. Terça, amanhã é véspera de São João. Quarta é dia de São João. E amanhã é nosso encontro virtual. Que tal a gente vir vestido de matuto? Isso, vamos todos vestidos de matuto, o dia já começou. A tia já está vestida de matuto. Então amanhã, combinado, eu quero encontrar vocês vestidos de matuto para a nossa aula virtual. Conto com todos os matutinhos da minha sala e matutinhas também, tá?
Conversem aí um com os outros e combine que amanhã estaremos juntos novamente. Beijo, meus amores, e boa tarde. Amo vocês. Ah, antes que eu esqueça, eu pedi terça-feira passada fotos de vocês fazendo tarefa, não é? Eu deixei o meu e-mail lá nos nossos recadinhos, eu deixei o meu e-mail para vocês mandarem as fotos. Estou esperando, tá? Amanhã não precisa vir de farda. Amanhã a gente vai de matuto para comemorar o São João. Nada de fogueira, nada de fogos. Beijo! Tchau!